Ouvintes sintonizados conosco no sul de Alagoas, no norte de Sergipe, Rádio Pereira FM 97.3, 34 anos de responsabilidade social, e dentro dessa responsabilidade social vamos informando, trazendo notícias, trazendo também orientação para todos os nossos ouvintes. E esse ano a gente vive um ano diferenciado, um ano onde eleições municipais acontecem, elegendo ou reelegendo prefeitos e vereadores em todo o país. E eu tenho a honra de conversar com o doutor Fernando José, advogado, que fala conosco sobre um tema bem atual e bem importante, que é a responsabilidade individual na era da informação. O combate às fake news, que é responsabilidade de todos nós e dos veículos de comunicação preocupados com a disseminação de notícias falsas, que muitas vezes termina trazendo realidades completamente desnecessárias e tristes, né? Como a gente já acompanhou, inclusive suicídios por conta de fake news. Mas enfim, a gente veredando aqui por esse caminho desse ano eleitoral, doutor Fernando, a gente tem a preocupação da justiça, né, no combate às fake news, e lógico que a gente, enquanto imprensa, tem essa responsabilidade também de trazer os fatos com precisão para que as pessoas tenham a informação ali verdadeira e não deixem que as falsas notícias terminem sendo propagadas, e as pessoas também tenham essa responsabilidade diante desse mal que fazem quando repassam notícias falsas. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade de estar disseminando meu conhecimento com vocês. É importante, né, analisar que a propagação de informações falsas pode ser abordada por meio de diferentes dispositivos legais, né, como os relacionados à calúnia, difamação, à injúria, os crimes contra as honras, os crimes eleitorais, entre outros, né. Por meio do Código Penal brasileiro, temos os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria, previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal, né, trazendo em correlação com a era da informatização digital, responsabilidade individual, é importante se ater aos casos de denunciação caluniosa. O que seria isso? É uma informação falsa, né? Você está caluniando alguém, atribuindo um crime com cunho eleitoral. E o que acontece? O artigo 326A da Lei 13.834, de 2019, ele explica que dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, quando você vai atribuir a alguém a prática de algum crime ou até mesmo um ato infracional, que sabe que a pessoa é inocente e tem a finalidade eleitoral, ela vai culminar em uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. E é importante também se ater que a pena ela pode ser aumentada de sexta parte, caso ela seja feita com anonimato ou então com o nome suposto. Então é interessante analisar a questão dos hackers, dos perfis falsos, da disseminação da informação incoerente e inautêntica. Numa questão de um perfil falso, por exemplo, se descobre ali a autoria. Então, essa pessoa, ela pode ser, o criador desse perfil, no caso, pode ser responsabilizada já criminalmente, né, de acordo com as acusações que possa ter feito, né, a pré-candidatos ou a gestores públicos, ou receberia, num primeiro momento, uma advertência. É necessário que se tenha uma visão criteriosa jurídica, que busque denunciar também nas plataformas digitais, mas que também vá à procura das autoridades policiais, que prestem um boletim de ocorrência quando se tenha as provas em relação aos fatos, para que o caso concreto seja penalizado, né? Na era digital, a verificação de fatos é uma ferramenta essencial para combater a propagação da fake news. A busca por fontes confiáveis, análise crítica do conteúdo e uso de ferramentas especializadas podem ajudar a garantir que as informações compartilhadas sejam precisas e confiáveis e, consequentemente, a punição ela chegue para o indivíduo infrator. No caso dos grupos de WhatsApp, né, a gente sabe que muitas vezes, num calor ali de uma discussão, algum dos participantes vai e termina passando dos limites. Num caso desse, o administrador do grupo ele pode responder junto com aquela pessoa que precisa ser chamada para, dentro do que o senhor falou em constrangimento pedagógico, seria isso
um chamamento para a pessoa nesse momento para que ela fosse advertida? Se o administrador do grupo ele compactua com atitudes que sejam inverídicas, com atitudes que sejam despudoradas, ele pode sim entrar em um litisconsorte passivo e se tornar um réu junto ao processo. O constrangimento pedagógico é direcionar a atenção para essa pessoa e reprimir, ter uma postura altiva, primeiramente, um posicionamento que interrompa que esse comportamento ele seja propagado. O constrangimento pedagógico seria a trazer fatos, situações reais que culminassem em uma realocação de pensamentos e condutas. Perfeito. Quando a gente fala, e aí vou voltar aqui no que o senhor já disse, muitas vezes quando a gente se depara com situações que são criadas para gerar ali uma informação infundada ou mentirosa, e aí volto a repetir, para algum pré-candidato, para algum gestor, o senhor mencionou, e pelo que eu entendi, é o seguinte: essa informação falsa, essa notícia falsa vai gerar para quem a criou uma pena que já envereda pelo Código Penal, porque tende a injuriar pessoas, caluniar, né, gestores ou outros que coloquem seu nome à disposição do eleitorado, a difamar. Então, isso já envereda por uma seara penal. Exatamente, é importante, né? Porque muitas das vezes a propagação da fake news, ela macula a honra das pessoas, a imagem. Então é extremamente necessário atentar-se à lei, porque a lei, ela é aplicada. A lei, ela não vai analisar a condição de imparcialidade em relação aos infratores que desejam uma pena que não seja branda. A lei, ela vai analisar a imparcialidade do que deve ser cumprido. Ela tem que ser imparcial, tem que ser aplicada. Então, é necessário a extrema importância em conhecer o nosso sistema jurídico, porque independentemente de você conhecer a lei ou não, ela é aplicada, ela tem que ser aplicada. E as pessoas que cometem esse tipo de crime devem ser penalizadas para que sirva de exemplo, para que as outras não propaguem e não cometam. Doutor Fernando, deixa eu agradecer a sua participação aqui conosco, mais esclarecedora. Tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, né, tinham algumas dúvidas em relação a isso tudo. E é importante a gente lembrar dessa responsabilidade individual na era da informação. E o combate às fake news é obrigação de todos nós. Obrigado. Sou grato pela oportunidade, um bom dia a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.